Olá! Hoje então eu vim fazer a tão aguardada Bookshelf Tour, o tour pela minha estante de romances policiais, que é essa que fica aqui afastadinha no canto. Eu sou louca do romance policial, é o meu gênero conforto para qual eu volto sempre que eu tô de ressaca literária, que eu tô precisando ler alguma coisa que eu sei que vai me entreter. Eu pego um romance policial, uma história de suspense, de detetive. Então eu tenho vários livros, eu tenho uma estante inteira dedicada a esse gênero literário. E eu tenho muitos livros da Agatha Christie, todos os meus livros são bem antigos, então tenho várias coleções que estão fora de estoque há muitos anos, são umas relíquiazinhas. Então eu resolvi mostrar essa partezinha da estante. Hoje eu vou fazendo essa Bookshelf Tour em partes, né, por camadas, porque são muitos livros, seria um vídeo muito longo se eu fosse falar de todos os livros que tem nessa casa. Então vou começar mostrando os livros da Agatha, que eu acho que é o que todo mundo sempre quer ver, sempre me pede. Eu vou mostrar os livros da Agatha Christie, minhas preciosidadezinhas, as raridades da coleção e também meus outros livros de suspense e de romance policial fora Agatha Christie, né? Se você quiser ver a minha coleção, é só continuar assistindo esse vídeo, mas antes de começar, né, a Bookshelf Tour, eu queria já te pedir para não esquecer de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não tenha se inscrito. E eu vou deixar o meu link de compra na Amazon na descrição do vídeo também, porque se você quiser comprar qualquer livro que eu mostrei aqui, ou basicamente qualquer outra coisa no site da Amazon, eu recebo uma pequena comissão você comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e é uma forma de me ajudar, né, de me apoiar na produção de conteúdo desse canal. Então, chega de blá 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 e bora ver os livros. Então, essa daqui é a minha estante de romances policiais. Várias camadas. Aqui embaixo fica essa coleção da Companhia das Letras. Os cortes coloridos que eu adoro. Bom, então vou começar pela parte de Agatha Christie, né? Esse daqui é um livro, deixa eu até tirar, que ele é um livro do John Curran. Ele é estudioso da obra da Agatha Christie, né? Ele pesquisa e ele fez esse compilado, que são os diários dela, anotações sobre os romances, meio que anotações sobre o processo de escrita, tem as dúvidas que ela tinha em relação a como ela ia conduzir as histórias, é bem legal. Contém 2 contos inéditos também, não vejo muita gente comentar, saiu aqui pela Leia, não li ainda. Aí tem a autobiografia da Agatha, que é essa edição mais recente que saiu pela LPM. Acho bem bonita, inclusive, eu adoro essa foto dela. E também não li ainda, tenho muito interesse em ler, mas não tomei coragem. Aí eu tenho essa coleção que era toda do meu pai e eu surrupiei. A gente tem vários títulos em capa dura. Essa padronização vermelha, acho bem bonito. Eu não sou fã de livro de capa dura, não. Mas fica bonitinho na estante, assim, a coleção inteira. Eu acho que tinha mais livros, mas eu mesma só tenho esses. E aí a gente tem 13 à Mesa, Mistério do Trem Azul, Assassinato no Beco, Encontro com a Morte, Os Primeiros Casos de Poirot, coletânea de contos, Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo, Morte na Praia, O Natal de Poirot e Morte na Mesopotâmia, adoro esse. Aí aqui a gente tem algumas edições de capa dura também do Círculo do Livro, esses eram da minha madrinha, eles são todos mais velhos do que eu, é tipo 80 e poucos, adoro essas edições, acho um charme. Aventura em Bagdá, Depois do Funeral, Inimigo Secreto, que também é conhecido como Adversário Secreto, dependendo da edição eles traduzem de uma maneira ou de outra, com Tommy Tuppence, eu acho que é o primeiro caso deles, esse eu já li. Aliás, já li quase todos. A Aventura do Pudim de Natal, também é uma coletânea de contos. Os Crimes ABC, que vai ter um serial killer, o que é muito exótico para a obra da Agatha.
Misterioso Caso de Styles, primeiro romance da autora. Não li nessa edição, li em outra, mas comprei essa no sebo depois, porque a minha tava muito esculhambada. Segredo de Chimneys, odeio esse livro com força. Cinco Porquinhos eu gostei muito. Homem do Terno Marrom achei bem chato. Caio Pano, adoro, adoro. O Último Caso do Poirot, eu não recomendo você começar por esse. Eu acho que ele tem a ver com Styles, né? Ele se passa no mesmo local, no mesmo cenário com o Misterioso Caso de Styles, que é a mansão Styles, onde se passa o primeiro romance dela, e esse é o último para fechar o ciclo. Recomendo ler quando você já tiver lido algumas obras dela, tá? O Assassinato de Roger Ackroyd, eu acho que é um dos meus favoritos dela. Eu adoro, acho super inventivo. Ela inaugurou uma forma de, enfim, de assassinato, vamos dizer assim, um tipo de assassino que depois todo mundo começou a copiar, mas ela foi a primeira que fez e eu achei muito surpreendente. O Caso dos 10 Negrinhos, hoje em dia esse livro ele sai com o nome de E Não Sobrou Nenhum. Eu preciso comprar uma edição nova com o nome atualizado, mas eu li nessa mesma. Eu acho esse livro um pouco superestimado, tá? Ele é o tipo mais famoso dela. Acho bom, mas não é tudo isso. Os Elefantes Não Esquecem, também gostei quando li. Aí eu tenho esses dois, O Retrato e O Gigante, que ela assina como Mary Westmacott. São livros de romance mesmo, romance romântico no caso, não são romances policiais. E olha que legal, esse daqui, O Retrato, tem a tradução da Clarice. Eu achei tão legal e eu descobri que a Clarice, ela traduziu vários livros da Agatha Christie, eu não sabia disso. Enfim, eu tenho esse que era da minha madrinha e esse daqui que eu comprei no sebo. Esses livros estão sendo editados pela LPM Pocket, tá? Eu acho que eles têm nomes, títulos diferentes, na verdade, mas os livros da Mary Westmacott estão sendo editados atualmente, sim. E eu tenho esse conto, que é o Incidente da Bola do Cachorro. Também é organizado pelo John Curran. Eu acho que esse é um dos contos que tá nessa edição que eu mostrei dos diários. Acho, porque eu ainda não li. E depois isso aqui viria a se tornar um livro, um romance, que é o Poirot Perde uma Cliente. Aí passar aqui pra prateleira de baixo, tem os livros intrusos aqui porque eu não tenho muito onde pôr. Mas enfim, aqui eu tenho outro livro policial da Mary Higgins Clark, Na Rua em que Você Mora, eu gosto. E aqui nessa camada de cima eu tenho os livros de capa dura. Eu tenho esse Noite Sem Fim, que eu tenho uma edição normal dele, em algum momento eu vou passar, mas eu queria experimentar essas edições novas da HarperCollins. E aí eu comprei, não li ainda. Eu não li esse livro, é um dos poucos da Agatha que eu não li, mas enfim. E daqui eu li todos em outras edições. É um box bonitão da Nova Fronteira também, que tem os livros da Miss Marple, que é a minha personagem favorita, né? Então vai ter Nêmesis, 100 Gramas de Centeio, Maldição do Espelho. Já li todos e amo, mas não tive coragem de abrir o box ainda, porque, enfim, eu ganhei de presente, achei muito bonito, mas eu quero reler, eu vou reler nessas edições. Aí passando aqui pra baixo tem A Morte do Almirante, que é um livro muito legal, vou até pegar, ele tá caindo aos pedaços porque ele é bem velho, era da minha madrinha também, eu herdei a coleção toda dela de Agatha, todo carcomido, mas o que é legal desse livro é que ele é escrito a várias mãos. Então pegaram os principais autores de romances policiais da época, os mais famosos e tal, tipo a Agatha, a Dorothy Sayers, o Chesterton, etc. E resolveram fazer um livro em conjunto. Então um começava, aí escrevia um capítulo e aí o outro escrevia a partir do final do capítulo anterior, só que um não sabia o que o outro estava planejando para a história, né? Tava todo mundo muito no escuro. Então você tinha que continuar a história sem saber o que a pessoa anterior tinha planejado. Então é um exercício muito curioso. É lógico que o livro meio que parece um Frankenstein no fim das contas, mas eu achei a explicação é válida, é verossímil. Não é assim, nossa, que engenhoso, porque realmente é uma colcha de retalhos, né? Mas eu achei um exercício muito interessante. Esse livro, ele está fora de estoque há muito tempo, mas vale bem a pena se você achar em sebo. A Mulher Diabólica, se não me engano,
ele também foi traduzido como Caso do Hotel Bertram, que eu tenho aqui em alguma outra edição, vou mostrar depois. É um caso da Miss Marple, eu acho que esse título dá spoiler, então eu realmente prefiro a outra edição, eu li na outra, mas enfim. E aí tem os relógios, testemunha da acusação, temos o Mistério dos Sete Relógios, a Casa do Penhasco. Aí já são as coleções mais recentes da Nova Fronteira, recente entre aspas, né? Porque já são livros que eram meus, esses não vieram da coleção da minha madrinha. Então tem a Casa do Penhasco, Assassinato na Casa do Pastor, Enquanto Houver Luz. Ele foi terminado pelo biógrafo dela, por um dos biógrafos dela, vamos dizer assim. Então esse cara pegou as anotações dela e meio que costurou. O resultado ficou assim, né? Não é Agatha, mas serve. Café Preto, O Visitante Inesperado. Esse livrinho aqui é muito legal, ele também está fora de estoque há muito tempo. Alô, Nova Fronteira. Então, é o Desenterrando o Passado. Esse daqui não é um romance policial. Na verdade, nem é um livro de ficção. Ele é um livro como se fosse as memórias da Agatha Christie, enquanto ela acompanhava o segundo marido dela, que era arqueólogo. Então ele estava sempre fazendo essas missões no Egito e tudo mais. E ela ia, né, para acompanhar. E aí ela compilou as suas impressões nesse livrinho aqui. Eu não li ainda, eu comprei muito barato numa banquinha de rua, mas a edição tá bem troncha. Ele poderia estar sendo editado novamente. Obrigada de nada. Assassinato no Expresso do Oriente, outra edição que eu tenho desse mesmo livro. É famosíssimo, né? Todo mundo já conhece a história, eu acho. Também é uma das resoluções mais engenhosas e surpreendentes da Agatha. O Natal de Poirot, uma outra edição também. Portal do Destino, Tragédia em 3 Atos, Punição para Inocência, Hora Zero, A Maldição do Espelho, outro livro que eu tenho repetido. Morte na Rua Hickory, 100 gramas de centeio, que também tenho repetido. A Extravagância do Morto, que é um caso que vai ter a Ariadne Oliver, que é uma personagem sensacional da Agatha. E é um caso do Poirot, né? Um Gato entre os Pombos. Não lembro se eu tenho outra edição dele. Talvez tenha, mas enfim. Gostei também. Não é tão falado. A Morte da Senhora McGing. Uma Dose Mortal. Esse eu li recentemente. A Mina de Ouro. Um Acidente e Outras Histórias, que é uma coletânea de contos. Esse eu também não li ainda. A Testemunha Ocular do Crime. É um livro da Miss Marple. Eu adoro esse, preciso reler. É Fácil Matar também, é um livro bem bacana. Não tem os detetives principais, mas eu achei bem legal. Terceira Moça eu também achei bem engenhoso quando eu li. Deixa eu tirar a plantinha que tá atrapalhando. Um Destino Ignorado. Assassinato no Beco. Nossa, eu tenho outra edição do Assassinato no Beco. Morte na Praia. Maldição do Espelho. Nossa, eu tenho 2 Maldição do Espelho, agora que eu vi. Mistério no Caribe, Sócios no Crime, também é da Tammy Tupense, não li ainda. Cipreste Triste, adoro esse livro. E O Crime Adormecido, o último caso da Miss Marple. Aí passando aqui para a prateleira de baixo, tem um livro aleatório do Stephen King. E tem A Viagem à Terra da Rainha do Crime, do Tito Prates, que é tipo o embaixador da Agatha aqui no Brasil. Ele fez biografia dela e o caramba. E ele escreveu esse livrinho simpático, né? Com os principais pontos turísticos que aparecem nos livros dela. Pelo que eu entendi, a proposta é essa. Eu não li esse livro ainda. E aí eu tenho umas edições vintage aqui embaixo. Vou tirar as plantinhas. Tem Mistério do Trem Azul. Esse eu também tenho repetido. Não gosto desse livro, acho chato. Um Brinde de Cianureto, gostei bastante. O Caso do Hotel Bertram, que eu tinha comentado, que é o mesmo livro daquele A Mulher Diabólica, só que com outra tradução. Que essas edições vintage da Record são tão charmosas, mas são tão ruins de ler, porque a letra é tão pequenininha, tão esmagadinha. É bem vagabundo, é um papel tipo jornal.
Mas, enfim, elas são bonitas, eu acho. Morte nas Nuvens, Um Passe de Mágica. Esse daqui não dá pra ver qual que é. Peraí. Hora Zero, outro que eu tenho repetido. Noite Sem Fim. Assassinato no Beco, que eu também já passei por ele umas 2 vezes, aparentemente eu tenho várias edições dele. Detetive Parker Pyne, que é uma coletânea de contos, isso eu comecei a ler, não terminei. Passageiro para Frankfurt. Punição para Inocência, se não me engano, eu também tenho outra edição. Os 13 Problemas, coletânea de contos da Miss Marple, acho bem legal. Os Trabalhos de Hércules, que também é uma coletânea de contos em que cada conto, né, cada caso do Poirot vai ser inspirado em um caso do Hércules, herói mítico, para fazer o joguinho, né, com o nome dele, que é Hercule Poirot, que é a versão francesa de Hércules, vamos dizer assim. Os Três Ratos Cegos e Outras Histórias, isso daqui é uma peça de teatro. Por que não pediram a Evans, que vai ter aí outra adaptação, recentemente anunciaram. Os Quatro Grandes, Nêmesis, outra edição de Nêmesis. Esse Nêmesis é meio que a continuação de Mistério no Caribe. Eu recomendo fortemente ler primeiro Morte no Caribe, Mistério no Caribe, quer dizer, e depois ler Nêmesis. Ambos são com a Miss Marple e tem uma cronologia, sabe? Tipo, é a continuação mesmo, então teria spoiler, inclusive. Não vale a pena ler antes. Convite para um Homicídio, adoro esse, também é com a Miss Marple. Poirot Investiga, que é uma coletânea de contos com o Hercule Poirot. Mistério de Sitaford. A Mão Misteriosa. Adoro esse, eu tenho uma edição em inglês também, deve estar por aqui. Cavalo Amarelo, amo esse livro, já tem vídeo aqui no canal. E no final, A Morte. O Veredicto, Um Pressentimento Funesto, livro de Tommy e Tuppence. Poirot perde uma cliente, é o que eu falei que era um conto e que depois ela desenvolveu e transformou em um livro, um romance. Retorno ao Assassinato, Assassinato no Campo de Golfe, outro que eu tenho repetido. Um Corpo na Biblioteca, foi o primeiro que eu li da Miss Marple. Um Mundo Misterioso, de Agatha Christie, que também é um livrinho que está fora do catálogo, que eu acho bem simpático. Ele não é da Agatha, ele é sobre a Agatha. Então é desse autor Jeffrey Feynman. E é uma análise, como está escrito, né, dos métodos de trabalho da maior escritora policial de todos os tempos, incluindo uma bibliografia completa. Então, ele vai falar curiosidades sobre várias das obras dela. É um livro curtinho. Gostei bastante quando eu li. E The Moving Finger, que é a versão original, né, da Mão Misteriosa. Também já li, eu li esse em inglês e li em português. E dá pra ver que as edições vintage da Record são iguaizinhas a essas edições gringas, né? Então, achei engraçado. Aí aqui eu tenho alguns pockets, eu vou tirar aqui. Tem alguns de outras autoras também, mas tem Agatha Christie. Tem Um Assassino Entre Nós, da Ruth Rendell. Tem o Murder Being Once Done, também da Ruth Rendell. Não li nenhum deles ainda. Aí tem os livros da Agatha. Poirot e o Mistério da Arca Espanhola e Outras Histórias. A Teia da Aranha. Os Últimos Casos de Miss Marple. Poirot Sempre Espera e Outras Histórias. E a versão em francês do Christmas Pudding. Não faço ideia de por que eles deixaram o título em inglês, mas ele é em francês. Eu não li, eu comprei quando eu estava estudando francês, né? Porque eu tinha a ideia de que eu ia ler, mas não li. E aí, são esses os livros da Agatha que tem aqui. Aí aqui embaixo nós vamos ter outros livros policiais, que eu não sabia muito bem onde encaixar, não cabiam muito bem na estante dos thrillers. Então a gente tem o Bom Dia Verônica, já tem vídeo aqui no canal pra ele. Tem o Filme Noturno, falam muito bem inclusive, mas eu não li ainda. A Garota na Teia de Aranha, o livro 4 da série Millennium. Não tive coragem de ler esse livro porque falam que cagou real, né? Ele foi escrito depois que o Stieg Larsson, que é o autor da trilogia Millennium,
faleceu e, teoricamente, em cima das anotações dele para os livros, papapá, mas falaram que não foi legal, então brochei de ler. Aí tem os livros da Anne Holt, tem vídeo aqui no canal bem antigo, 1222 e a Deusa Cega. Os famigerados livros da Sophie Hannah, que meio que usurpa o nome e os personagens da Agatha Christie para vender livros. Eu tenho ranço, não sei porque que eu comprei, porque, enfim, eu tenho preguiça dela. Tipo, a Agatha manifestou claramente que não queria que mantivessem os personagens dela depois que ela morresse. Aí o que vão lá e fazem? Exatamente o que ela não queria. Enfim. Desaparecido para Sempre, do Harlan Coben. Não sou fã do Harlan Coben, não, então eu comprei esse e eu nunca li. Aí tem um super intruso aqui, porque eu acho que ele é não ficção. E é bem vibes teoria da conspiração, eu acho. Eram os Deuses Astronautas. Tenho A Velha Senhora, do Simenon. Achei divertido também. Bem romance policial clássico. Aí tem uns livrinhos da P.D. James. A Máscara da Caveira, Assassinato de um Perito. Eu li os dois, mas faz muito tempo e eu não lembro. Vetor e Cura Fatal, do Robin Cook. Eu nem sei se eles se encaixam exatamente em romance policial, né? Eu não li ainda nenhum dos dois. Eu tenho Coma também, que é o mais famosinho dele. O Último Caso de Trent. Esse daqui eu comprei porque estava muito barato numa banquinha de rua e dizem que era um dos livros favoritos da Agatha Christie. Aí tem O Homem que Foi Quinta-feira, do Chesterton. O Cirurgião, do Tess Gerritsen. Mulher de Neve, da Lena... não sei falar. Assassinato na Torre Eiffel. Um Estranho no Ninho. Eu acho que esse nem exatamente é policial, mas enfim. Tem As Miniaturas do Terror, da Tabitha King, que é a esposa do Stephen King. E ela escreveu esse livro de terror, que hoje em dia ele sai pela Dark Side com outro título, que obviamente eu não vou me lembrar agora, mas depois eu deixo na descrição do vídeo. Enfim, não li ainda. Kim Carey, do Edgar Wallace. Eu nunca li esse autor. Boa Noite Estranho, da Jennifer Weiner. Sangue na Neve, da Lisa Gardner. Já li outro livro dela, na verdade escutei audiobook e gostei bastante, mas esse mesmo eu nunca li. Aí tem esses dois livros dessa dupla de autoras, agora eu não me lembro se são suecas ou dinamarquesas, mas enfim, O Menino da Mala e Morte Invisível. E aí finalmente a última prateleira, onde eu deixo os meus livros dessa coleção da Companhia das Letras, os livros do Robert Galbraith, a.k.a. J.K. Rowling. Então eu vou mostrar essa camada de cima primeiro. Casei-me com um Morto, A Noiva Estava de Preto e Janela Indiscreta e Outras Histórias são do Cornell Woolrich. Gosto muito desse autor. Janela Indiscreta, obviamente, tem um filme, né, baseado nesse conto, mas todos os contos dessa coletânea são bem legais. Os romances eu não li ainda. Aí aqui temos Morte nos Búzios, do Reginaldo Prandi. É isso? É autor nacional, se não me engano. Contágio Criminoso e Predador, da Patricia Cornwell. Nunca li ela. A Morte também, Frequenta o Paraíso, do Lev Rafael. Correntezas, da Frances Finefield, whatever. Música Fúnebre, do Morag Joss. O Clube Filosófico Dominical, do Alexander McCall Smith. Gone Baby Gone, do Dennis Lehane. E aqui embaixo a gente tem os livros do Galbraith, né, que é o pseudônimo da J.K. Rowling para escrever romances policiais. Eu li os dois primeiros e gostei muito, que foi O Chamado do Cuco e O Bicho da Seda. Falta ler o Vocação para o Mal e O Branco Letal. E já tá saindo outro, acho que já saiu em inglês e vai sair aqui a tradução. Eu gosto bastante. Aí tem o livro do Joe Hill, filho do Stephen King, A Estrada da Noite. Eu não li esse ainda. Tem outro livro dele, esse tá fora de catálogo. É uma coletânea de contos, Fantasma do Século XX. Comecei a ler, mas não terminei. Tem o próprio livro do Stephen King perdido aqui, coitado, o Misery. Não é romance policial, eu realmente não sei por que está aqui. Aí temos vários livros do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Eu amo, amo, amo. Eu já li quase todos, menos o último que ele lançou.
quando já estava doente, né? Ele morreu no ano passado. Então temos o Achados e Perdidos, o Na Multidão, o Perseguido, o Vento Sudoeste, Berenice Procura, esse saiu até filme, uns 2 anos atrás, sei lá. A Última Mulher, que é o último livro que ele lançou, né? Eu não li esse ainda, é o único que me falta. Uma Janela em Copacabana e O Silêncio da Chuva, que talvez seja o meu preferido, foi o primeiro que eu li. Céu de Origamis, Fantasma, Um Lugar Perigoso, Espinosa Sem Saída. Então, nossa, eu nem lembrava que ele tinha publicado tantos livros de suspense. Enfim, recomendo muito, autor nacional muito bacana. Aí temos dois livros, na verdade, do Lawrence Block, O Punhalada no Escuro e O Ladrão que Estudava Spinoza. Temos mais 2 livros da P.D. James, são Enigma de Sally e O Trabalho Impróprio para uma Mulher. E aí temos os livros do John Dunning, que eu amo. Eu acho, inclusive, bem na mesma vibe do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Quem gostou de um provavelmente vai gostar do outro, porque vai contar as desventuras de um detetive livreiro, né? Ele foi policial por anos a fio, e aí aconteceu uma coisa X no primeiro livro, que é o Edições Perigosas. E aí ele largou a polícia e foi virar dono de sebo, né? Então ele coleciona primeiras edições de livros e ele tem esse sebo, essa loja de livros usados para comercializar, mas volta e meia ele ainda faz os trabalhos de detetive ali, ajuda a polícia, enfim, ele nunca largou de vez essa sua antiga carreira. E aí a gente tem esses 5 livros. Desses eu li os 3 primeiros, que são o Edições Perigosas, o Impressões e Provas e A Promessa do Livreiro. Amo os 3. Todos eles, obviamente, são cheios de referências literárias, o que, né, para nós que somos bibliófilos é ótimo. Me falta ler os 2 últimos da série, que são Assinaturas e Assassinatos e O Último Caso da Colecionadora de Livros. E, por fim, a trilogia de Nova York, do Paul Auster. São 3 livros em um, na verdade. 3 histórias que, de certa forma, se não me engano, elas vão se conectar. Eu não sei se tem edição recente desse livro, eu já comprei tem uns aninhos, mas eu ainda não li, porque eu sou ridícula, mas é o tipo de livro que eu só vejo falarem bem. Bom, então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado de ver a minha coleçãozinha de Agatha Christie, meus livros de suspense e mistério. Se você gostou, não se esquece, né, de deixar seu like, comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros que eu mostrei, ou se você tem interesse em saber um pouco mais sobre ele, que aí eu posso futuramente fazer um vídeo aprofundando. Eu agradeço muito pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo.